E aí, gente, era nem Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre essa review de um livro, né? Matemática Moderna para Deep Learning. A gente tava falando sobre overfitting no final do último vídeo, né? Falando que os parâmetros da sua rede, quando eles ficam maiores que seus dados, que no caso são, por exemplo, você tem, nesse caso, 6 mil palha, parâmetros, né? Em 50 mil imagens para treinar o seu sistema. E isso são muito parâmetros. E estatisticamente, normalmente a gente, na teoria, isso não deveria estar certo, porque teria que ter um overfitting aqui. Mas parece que as redes de IA, elas são boas em lidar com overfitting, né? Talvez elas aprendem bem em lidar com esse problema. Então, nesse caso, um exemplo de 6 milhões de parâmetros com 50 mil imagens, né? Então esses parâmetros, eles estão nas imagens, os pixels em cada imagem. Você pega isso, cada imagem, por exemplo, de 32 vezes 32 pixels. Você pega a soma de tudo isso, das seus parâmetros, e você vê que é um número de parâmetros bem grande, né? Pra você lidar. E por algum motivo que ninguém sabe ainda, parece que os algoritmos de área conseguem lidar com esse problema muito bem. E isso contradiz a teoria estatística de aprendizado clássica, né? Então, isso que é estranho. Por isso que as pessoas dizem que IA parece alquimia. Porque às vezes não parece que a gente sabe por que as coisas dão certo. A gente só sabe que dá certo. Tem essa questão também que era um problema, que é a maldição da dimensionalidade, né? O Curse of Dimensionality. Esse é um paper não, é um comentário da Nature no tema, né? E eles falam sobre como na era de Big Data, né, na era de você ter um número de dados gigante. Nesse caso eles explicam mais na área de biologia, né, molecular, de bioinformática. Eles falam sobre como você tem esses problemas em lidar com um número de parâmetros nos seus dados gigante, que é difícil às vezes você saber a correlação das coisas corretamente. Então nesse caso eles estão mostrando um número de dados em um gráfico do tipo plot, né, que você tem pontos ao longo do seu gráfico representando seus dados. E quanto mais dimensões você tem de dados, mais esses dados eles ficam distantes um do outro, e isso faz a gente ter uma pouca correlação em que seria a forma de você explicar esses dados, né? Então, por exemplo, eles estão mostrando como quanto mais a distância dos dados aumenta, mais a correlação entre eles diminui. Então, quanto maior o número de variáveis que você tem, mais a distância entre eles cresce e as correlações entre eles abaixam, né? Como é na imagem C, mostrando que as correlações entre o seu sistema que você está tentando analisar estatisticamente começam a meio que você começa a ter muitos falsos positivos. Eles mostram isso na biologia molecular, por exemplo, com impactos médicos nessa questão. E isso é um problema. Isso prejudica a análise de dados em geral de forma significativa, né? Isso é normalmente representado por exemplo, a distância entre esses pontos num gráfico dimensional com distância euclidiana, né? Você tem um ponto P e Q, você quer saber a distância entre eles continuamente, e você pega o quadrado de Q1 menos Q1 menos P1 e Q2 menos P2 para você entender a distância entre esses pontos contínua ao longo do tempo de forma quadrática. E na prática, essas dimensões são bem representadas nessa... É tipo uma explicação no Stacks Exchange de estatística, né? Mostrando, por exemplo, dimensão 1, 2, 3. E quanto mais você aumenta a dimensão, mais você tem uma curva de Bell aí na distância euclidiana desse sistema. E você tem uma correlação menor cada vez mais.
Só que a questão é que o estranho é que a IA consegue lidar bem com esse problema. Então, esse problema que teoricamente seria bem difícil de lidar e que talvez algoritmos do passado tiveram no campo estatístico, a IA não tem. E não tem uma explicação para isso. Então, por exemplo, você tem um conjunto de imagens de 28 por 28 pixels num banco de dados como o MDMNIST, e elas são convertidas para imagens de 256 pixels cada uma, que são milhões e milhões de parâmetros, e mesmo assim, normalmente algoritmos de IA conseguem lidar bem com esse problema. Então é um problema extremamente complexo, mas que a inteligência artificial consegue lidar bem, embora não em todos os casos. Mas tem essa questão do porquê que os algoritmos atuais de IA conseguem lidar com a maldição da dimensionalidade bem. Outra questão que eles apresentam é, por exemplo, o Stochastic Gradient Descent, que é a gradient descent de uma forma randômica. O porquê dele achar local mínimas, né? Apesar de ser um problema não convexo. Então, o problema não convexo é extremamente difícil de resolver. Eles vão chegar a dizer que esse tipo de problema seria NP-hard. Eu já falei disso em outros vídeos. É basicamente muito difícil de resolver esse tipo de problema. NP-hard quer dizer tipo um número de complexidade bem grande. Então, nesse caso, achando um local mínimo de uma função usando Stochastic Gradient Descent. E nesse caso eles apresentam um exemplo usando a função de ativação ReLU, que é bem conhecida, embora ali que o ReLU seja melhor. Nesse caso é uma função topológica que você quer achar o ponto mais baixo. Eles estão apresentando de forma tridimensional. E a questão aqui é que isso deveria ser extremamente difícil. E por algum motivo funciona. Gradient Descent com Stochastic Gradient Descent funciona em muitos casos. Então não tem uma explicação legal do porquê que funciona. Então muitas vezes achar o gradiente de uma função pode se tornar NP-hard na sua complexidade. Eles falam isso categoricamente. Então esse problema deveria ser extremamente complexo, mas por algum motivo, no contexto de inteligência artificial, esse problema ele não existe. Em alguns casos, né, você consegue achar o gradiente, os local mínimos, que deveria ser extremamente difícil. Então funciona, apesar da teoria clássica e atual não conseguir explicar na verdade, o porquê disto, né? Então, o próprio paper não tenta fazer isso, porque realmente não tem uma explicação atualmente do porquê Gradient Descent é possível com um número de dados tão absurdo. Tem a questão também, outra pergunta que eles fazem, como os parâmetros dos dados são aprendidos nas camadas de aprendizado, né? Como que você tem como que isso funciona na prática? Você tem um número de dados gigante e por que mais camadas fazem os seus dados, o seu sistema aprender melhor, por exemplo, que é o Deep Learning. Em vez de ter uma camada, duas, três, você tem várias camadas que permitem você muitas vezes ter um aprendizado melhor. Tem também a questão que IAs vão substituir algoritmos clássicos nas ciências naturais, como por exemplo o AlphaFold, que no ano passado, em julho do ano passado, foi publicado um paper da DeepMind, né, na Nature, falando sobre esse sistema que consegue resolver o problema que era NP-complete anteriormente, que era extremamente difícil de resolver, de prever a estrutura proteica, prever a estrutura de proteínas de uma forma bem acurada, que era um problema extremamente complexo anteriormente, que era considerado intratável, e que usando um algoritmo supervisado, né, eles tinham um banco de dados lá do Protein Data Bank, eles pegaram esses bancos de dados de proteínas e usaram de forma supervisada para categorizar as proteínas e conseguir criar um modelo que conseguisse de forma bem precisa prever a estrutura proteica de outras proteínas. E isso é extremamente importante para biologia molecular
para o estudo de seres vivos e para a medicina em geral. Então, por que isso funciona com IA? Por quê? Qual a explicação estatística disso? Teórica disso? Aí, relacionado às camadas, né? Você vê ali uma curva que seria o seu input, ali sem nenhuma camada, o segundo, o terceiro com 3 camadas escondidas e o quarto com 10. Então, eles explicam esse tipo de aprendizado dentro do contexto de camadas de uma rede neural, que você quer uma matriz, na prática, no contexto de um manifold. E eles falam disso, né, da maldição da dimensionalidade no contexto de um manifold. Então você tem que para cada ponto x dos seus dados no manifold, que vai explicar o que é manifold, é uma estrutura topológica, existe uma rede de dados que pode ser projetada nesse espaço x. Eu vou explicar o que é isso, né? Então, o que é um manifold? É uma estrutura topológica. Como, por exemplo, tem os manifolds tipo S1, um círculo, uma linha, S2, que seriam touros, que é esse donuts aí, que tem um furo no meio, o torus duplo, que é o S2. E se você deformar essas estruturas topológicas, você consegue ter shapes diferentes, de forma homeomórfica, né? Se um manifold ele for homeomórfico a outro, quer dizer que você consegue mudar a estrutura dele sem cortar ele ao ponto de transformar, por exemplo, uma esfera num torus, por exemplo. Você deformar ele como se fosse uma massinha, por exemplo. Quando é diffeomórfica, quer dizer que você não consegue fazer isso. E tem a esfera também, que é o S3, que está na parte de baixo. E tem vários outros tipos, como o manifold tipo S4, que é C8, que é um manifold bem gigante e estranho. E K3, que é um manifold que parece uma proteína da vida, em certos contextos. Enfim, manifold é uma estrutura topológica. E essa estrutura topológica que você consegue calcular equações diferenciais nela. E consegue meio que entender as seções delas ao longo do tempo. E eles explicam, nesse contexto de um manifold, você tem ali a soma de todos os parâmetros φ, que na prática vão ser todas as áreas que vão interpolar dentro de x, que é o seu input, que esse input está agindo no manifold, né? E pensa como áreas que vão ser contínuas no manifold. E o seu objetivo nesse caso é... Aqui o gama seria um mapa linear representado pelas camadas da rede neural, né? O seu objetivo nesse caso é entender o aprendizado como uma estrutura topológica que continuamente tenta achar o gradiente dela. Então você quer achar os gradientes de uma estrutura topológica, e lembrando que achar o gradiente é achar as menores partes desse gradiente e dessa estrutura topológica para conseguir aprender. Então você quer ensinar um sistema a jogar Super Mario e ele tem que calcular gradientes várias vezes para o seu sistema ir aprendendo e para se atualizar. E basicamente eles estão explicando isso dentro de um contexto de uma estrutura topológica, né? Nesse caso a gente vai ter que a soma de todos os elementos dentro desse manifold abaixo, por exemplo, você tem ali o gama i, que vai ser as partes dentro desse conjunto contínuo do input ao longo desse manifold, e o φ, que vai ser as interpolações dele. Então, de uma forma simples, imagina que você quer aprender a achar ouro numa mina. E vamos supor que o ouro está nas partes mais baixas da mina. Mas vamos supor que a mina, essa montanha, por exemplo, seja uma estrutura não convexa. E você quer mapear essa estrutura não convexa usando um instrumento para tentar achar as menores partes e conseguir achar ouro mais rápido. É basicamente isso que faz. Pensa no manifold como uma mina, uma montanha, que você quer mapear ela primeiro, depois usar um algoritmo para achar as áreas mais baixas dela, sem você conseguir ver. Você vai ter que cavar e tal, você vai ter que saber as áreas para cavar, para achar as menores partes e achar o ouro. Então pensa como você estatisticamente tentar achar as menores partes dentro de uma estrutura topológica que abstratamente explica como o aprendizado acontece numa rede neural. Então não é que a rede neural é uma bola, não é uma esfera, ou é uma estrutura topológica assim, mas que pode ser representada matematicamente por uma esfera e pode ser vista como uma coisa meio que simétrica também nesse sentido.
que está em constante mudança para tentar achar os espaços menores dentro dessa mina não convexa e achar os locais onde está o ouro, né? Que no caso seriam os locais que minimizam a nossa função nessa estrutura topológica. Então, é basicamente isso. Eles também citam algo que eu realmente acho um pouco até mais difícil de eu explicar, então eu preferi somente falar minha opinião sobre, que é PDEs, né, ou equações diferenciais parciais, que em aplicações aos algoritmos, né, como Black-Scholes Model, que é relacionado a dados financeiros, né, e você prevê, né, preços relacionados a mercado de ações, ou na estrutura complexa de moléculas. Eles citam, por exemplo, usar PDEs no contexto de equação de Schrödinger relacionada ao movimento de moléculas. A questão é que eles citam como a inteligência artificial pode, no futuro, ser melhor que os algoritmos passados em física estatística ou biológica. No sentido que o futuro das ciências naturais, física, matemática e ciências naturais exatas e afins, seria inteligência artificial. Então, principalmente quando você tem um número de dados absurdo. Então, no geral, talvez no futuro, já é, né, também, mas cada vez mais a gente possa ver algoritmos de IA sendo bem sucedidos no campo da física das físicas em geral, das ciências naturais, e tendo resultados que vão fazer talvez todos os físicos ou biólogos moleculares e na química todo mundo ser obrigado a aprender inteligência artificial, porque realmente é o foco. Então era isso. No geral, o veredito, né, é que esse livro é muito bom, é extremamente atualizado e tem informações bem importantes sobre inteligência artificial recente. Não é difícil de ler, é bem mais fácil do que aquele outro que eu fiz review anteriormente, que é bem mais páginas. E tem muita mais matemática mais complexa, que é aquele sobre teoria de Deep Learning que eu fiz o primeiro book review. Então, é um livro mais fácil. Tem muitas imagens, é bem fácil de entender. Então era isso. Com resumo, eu creio que cada vez mais a gente vai entender melhor como IA funciona. Não é alquimia, não é magia, mas são tem coisas que a gente não entende ainda porque funciona bem assim. E não importa, o que importa é que está funcionando mesmo, mas realmente a gente tem que ter teorias melhores para explicar alguns conceitos de IA, porque funciona, porque resolve o problema da dimensionalidade, porque que não possui overfitting, porque que com esse número de parâmetros absurdo a gente ainda consegue resultados bons. O AlphaFold com certeza tinha um número de parâmetros gigante, com estruturas proteicas 3D da vida, e conseguiu resolver. Então a gente também pode explicar o aprendizado nessas redes neurais como manifolds e estruturas topológicas. Isso faz crescer mais ainda interesse talvez em matemáticos para estudar topologia e focar nessa área. Tem também a área de neural manifolds, né, de explicar o aprendizado no cérebro como manifolds, embora essa área seja bem pequena e esteja ainda em desenvolvimento, mas no geral cada vez mais a gente tem entendido que talvez inteligência artificial seja uma estrutura de aprendizado em manifolds, e a gente talvez tenha que entender cada vez mais esse tipo de processo topológico para entender melhor esse contexto. Então é isso, até o próximo vídeo.